Hoje vamos falar sobre a ansiedade normal e a patológica. Existem diferenças importantes que a gente precisa saber entre elas e esse é o nosso tema. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco desse conhecimento. Meu nome é Luísa, para quem está me vendo aqui pela primeira vez, eu sou psicóloga, trabalho na área de ansiedade e relacionamentos. Hoje a gente vai falar sobre a ansiedade normal e patológica e eu vou explicar um pouco como que a ansiedade pode atrapalhar na nossa rotina e diferenciar essas duas ansiedades, do que é normal, do que é pontual e do que é patológico, do que já é mais duradouro. Fiquem à vontade, é um prazer recebê-los aqui. Sim, vamos dar aqui alguns comandos importantes para o andamento dessa live, né? O campinho de comentários, ele está aberto para comentários e dúvidas, questionamentos. A interação da live é sempre muito legal, então saber um pouquinho das dúvidas de vocês é um prazer. Então fiquem à vontade com o campo dos comentários. O campo dos aviãozinhos é para mandar essa live, esse conteúdo para outros amigos, para compartilhar. Então, fiquem à vontade para compartilhar também. E o coraçãozinho, quanto mais corações essa live recebe, mais pessoas vão sendo alcançadas. Mais uma vez, hoje o tema é ansiedade normal e patológica. A gente vai diferenciar esses dois cenários. Que hoje, né, tá sendo muito discutido, a gente tá vendo cada vez mais pessoas com sintomas, com diagnósticos, e então é interessante, é importante que a gente saiba do que a gente está falando e por que isso hoje em dia é tão comum, né? A gente vê com tanta frequência. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Marina. Oi, Isabela. Prazer enorme ter vocês aqui. Bom, e vamos já começar então, tá? Com a nossa introdução. O que é que a gente precisa começar a pensar quando a gente fala em ansiedade? Ansiedade é um sentimento extremamente natural, já falei isso aqui algumas vezes, mas repito com o maior prazer. É extremamente natural a gente sentir ansiedade, e antes de sentir ansiedade, a gente tem um outro sentimento, um outro processo cognitivo relacionado, que é a preocupação. Hoje em dia a gente se preocupa, não só hoje em dia, né? Mas acaba que a gente tem muitas demandas, tem muitas atividades, tem muitas coisas para fazer, que é natural que a gente tenha ainda mais preocupações. E as preocupações, elas são vistas, elas são entendidas de forma verbal, por meio do que a gente fala. Na verdade, assim, a gente não consegue ver a preocupação, né? Por ser algo que a gente sente, que a gente percebe, é algo que a gente só vai ter noção quando a gente fala, da mesma forma como a ansiedade. Na verdade, no caso da ansiedade, a gente até consegue ver alguns sintomas em caso de ansiedades mais agudas, mais graves, mas voltando para a preocupação, é algo que a gente só sabe, que a gente só percebe por meio do verbal. E como que é esse verbal da preocupação? São as possibilidades, né? Não sei muito bem o que vai acontecer, tô preocupada. A gente se preocupa com algo que vai acontecer. Como será que vai ser a aula amanhã? Como será que vai ser a minha viagem? Como será que vai ser a minha apresentação? E diante disso, a gente cria cenários por algo que vai acontecer e se prepara, se preocupa, né? Se ocupa antes de acontecer. Então, no caso de uma apresentação que eu me sinto muito inseguro, e se eu fizer alguma coisa? O e se é o clássico que demonstra a nossa preocupação. A nossa preocupação, a nossa forma de tentar buscar alternativas, de buscar resoluções, né? Então, eu tenho uma apresentação de um TCC, por exemplo. Pode gerar, sim, muita ansiedade, muita preocupação, porque é algo novo, é algo que uma pessoa pode não ter vivido ao longo da sua vida, pode ser a primeira vez. Então, tem um cenário de ansiedade, né? Que é a apresentação do TCC. E se eu me preparar antes? E se eu fizer uma apresentação que simula o TCC, a apresentação do TCC antes da data agendada? E se eu conversar sobre o meu tema com outras pessoas? E se eu fizer alguma coisa que me
me deixe mais preparado para essa situação. É aí que a gente enxerga a preocupação. É quando a gente busca formas alternativas para lidar com aquele momento, com aquela situação que é tão diferente, assim, que nos traz realmente uma ansiedade, porque é algo que tá para acontecer, pode ser novo, coisas do tipo. A Isabela comentou aqui, provas, apresentações em públicos. Pois é, Isabela, esses cenários realmente são muito comuns de trazer uma certa ansiedade, né? Pela exposição ou por ter que fazer alguma coisa que pode ser um pouco adversa, a gente pode não gostar. E aí ela complementou. E se der errado? É o clássico, né? A gente tem tanto medo do que pode dar errado, ou e se der errado, né? É uma preocupação realmente. Então, trazendo aqui como que a gente identifica a nossa ansiedade. A gente primeiro começa a falar de ansiedade pensando em preocupações. Se der errado, eu preciso pensar então no que eu posso fazer para não dar errado, para eu tentar me sentir mais segura com essa situação que está para acontecer. Muito bem, então a gente cria, né, essas possibilidades, esses contextos para que a gente se sinta mais seguro diante de uma situação que gera ansiedade, por exemplo, as provas e as apresentações em público. E a gente cria também formas de tentar lidar com elas por meio da preocupação. Então, pensar que eu posso me preparar, conversar com alguém, são formas de tentar amenizar a preocupação. E como que a gente lida com a ansiedade, né? Em casos muito pontuais, por exemplo, uma prova, uma apresentação em público, uma viagem que eu tô doida para que aconteça, a gente já criou 1000 expectativas, já fez um roteiro, já viu na internet quais são as cidades que a gente quer ir, já ouviu de outras pessoas que foram. Tem todo um cenário. Aqui eu tô falando de viagens, mas com outras situações não é muito diferente, né? Por exemplo, voltando no TCC, falam que é muito difícil, que a avaliação é muito dura, muito rígida, é uma avaliação que vai dizer sobre o seu futuro profissional. Então, existe todo um cenário de muita expectativa diante de algo que vai acontecer. Se isso nunca aconteceu, já temos um bom motivo para ter ansiedade nesse caso. Muito bem. E diante disso, por que a gente fica tão ansioso, né? Porque é algo novo, porque é algo que eu nunca vivenciei. E em casos pontuais, voltando, a gente pode sim ter uma ansiedade dita normal. Então, antes de viagens, que eu criei muita expectativa, eu não durmo. Antes de prova também não. Durante a prova eu fico com falta de ar, fico com tremor na mão, fico sem ar mesmo, assim, sabe? Suando, com calafrio, com a tal das borboletas na barriga, né? Um embrulho, como é? Bagunçado, assim, embrulhado. Um intestino embrulhado, isso que eu quis dizer, me confundi aqui. E tudo isso compõe, então, esse quadro de ansiedade, que em situações muito específicas é normal. Mas como que eu sei se é situação específica ou não? Se tá pra acontecer, depois que acontece, tudo melhora, o dia volta a ser claro, os passarinhos voltam a cantar, as coisas voltam a ser coloridas, é sinal de que era uma ansiedade muito pontual. E nesses casos, a gente diz que é a ansiedade normal. Para algo pontual que ela estava te protegendo, algo que você sentia medo, que sentia insegurança, ela foi acionada, cumpriu o seu papel, viveu e foi embora. Isso é a ansiedade normal. O que é a tal da ansiedade patológica? Começar que o termo patológico se refere a uma doença, se refere a algo que precisa de atenção, que não é algo que acontece corriqueiramente. Então, a ansiedade patológica é uma ansiedade já um pouco prejudicial. Ela começa a ser prejudicial no momento que eu sinto ela, independente de apresentação, independente de prova, independente de viagem, eu sinto ansiedade em pagar os boletos, sinto ansiedade com o que vai acontecer no final de semana, com o que pode, o que não pode. É uma ansiedade, digamos assim, mais generalizada. E ela acontece não é só um dia, é quase que todo dia com vários contextos, com várias situações. Não é só uma prova. É uma prova, mas é também alguma outra coisa que eu tenho que resolver, algum problema ou algum conflito.
alguma situação que não me deixa em paz. Então, que eu fico ali preocupada, né? Voltando que isso tem a ver com ansiedade, fico super preocupada com ele, com aquela situação, que vão se acumulando a ponto de interferirem no meu funcionamento diário. O que é isso? A ponto de interferirem no meu sono, na minha fome, na minha concentração, às vezes nos meus relacionamentos, na rotina, de uma forma geral. É natural que as pessoas, às vezes, com ansiedade, elas sintam mais fome ou elas sintam mais vontade de comer, que nem sempre é a mesma coisa. Isso foi dito na semana passada aqui, numa live com uma nutricionista. Mas voltando, a fome e a vontade de comer não necessariamente é a mesma coisa. E na ansiedade, as duas podem estar aumentadas. Geralmente, o que está aumentado mesmo é a vontade de comer, que é uma sensação de, nossa, parece que tem um vazio e que ele vai ser preenchido com a comida. Isso sim pode acontecer. Mas o que é importante você saber? Que isso é um sintoma da sua ansiedade, porque você está muito preocupado com alguma coisa que vai acontecer. Antes de eu continuar, deixa eu ver aqui uma pergunta da Isabela. A minha ansiedade é mais pontual, momentânea, gerada por momentos como: amanhã vou ter prova, será que eu estudei o suficiente? E se eu não conseguir fazer uma questão? Isabela, acho legal você conseguir. Continuou. Mas depois fica tudo colorido após finalizar a prova. Bacana, obrigada por compartilhar. E é isso que você conseguiu perceber. Então, é uma ansiedade mais pontual, principalmente com prova. Então, dentro de um processo terapêutico, se isso fosse um problema para você, a gente tentaria entender por que provas são tão problemáticas, né? Porque prova, se você for perceber, a gente vai ter ao longo da vida por muitos motivos. E assim, claro, a ansiedade pode estar acompanhada em todas elas, mas se a gente souber lidar melhor com essa ansiedade, pode ser que a gente tenha cada vez mais calma e concentração para fazer essas provas e até as futuras. Se eu não conseguir fazer uma questão, eu nem sei que questão é essa, né? Mas eu já fico pensando que eu não vou conseguir. E talvez eu fique pensando até que vai ser de algum conteúdo que eu entendi mais ou menos, ou estudei pouco. E o que é isso? É o tal do medo, que tá assim, ó, de parzinho com a ansiedade. Porque ele quer tentar te proteger de alguma situação que pra você pode ser ruim. A gente poderia dizer até em termos mais primitivos, ele está tentando te proteger de uma ameaça, de algo que pode ser ruim para você, para a sua sobrevivência. Nossa, mas uma prova não está me colocando em risco. Mas no medo primitivo do nosso cérebro, de que a gente vai, digamos, guardando, né? A gente vai guardando as memórias desde muito antes da nossa sobrevivência. É isso que a gente pensa, assim, logo de início. Mas sim, é o medo que tá falando aí com você que, olha, toma cuidado, hein? Não sei se isso é uma ameaça pra você. E aqui a Isabela complementou: com certeza, percebo que a minha ansiedade, de uma certa forma, está mais equilibrada. Que ótimo! Que ótimo! Bom, acho que eu vou deixar isso um pouquinho mais pra frente, de como que a gente pode lidar, então, com a ansiedade, o que a gente pode fazer pra tentar equilibrar ela, mas o primeiro passo que é importante é a gente conseguir diferenciar se ela é pontual, que nem a Isabela complementou a dela, ou se ela é patológica. Patológica é aquela que é quase todo dia, com uma frequência muito alta e com muitos motivos, não é só o caso de uma prova, por exemplo. Flavos, boa noite, Lu. O sentimento da ociosidade é um sinal de ansiedade? O sentimento de sentir que não tá fazendo nada, que não tá sendo produtivo, ele pode sim ser, porque é como se você se sentisse inútil, né? É como se você se sentisse que não tivesse importância, que não tivesse produtividade. E dependendo de como esse sentimento é refletido, ele pode ser um sinal de ansiedade, sim. Assim como vários outros, tá? Que mais que pode ser um sentimento de ansiedade? A impotência, a irritação, às vezes ficar muito agitado, querer resolver muitas coisas ao mesmo tempo, ainda que não saiba muito bem o que. São alguns sinais. Me diz aí se é bem por aí ou o que mais que eu posso complementar, mas sim, pode ser sim. Pensar num exemplo para explicar a minha dúvida. Tá bom.
Bom, e aqui, gente, eu vou já antecipar algumas perguntas que vieram de um box que eu abri uns dias antes para falar sobre essa live de hoje. O primeiro deles era se o excesso de estímulo ansioso, que às vezes é a gente de repente ter muitas notificações, muitas cobranças, muitas preocupações, né, que geram as preocupações, se isso pode gerar uma ansiedade patológica. Se a gente for olhar, o nosso cenário é repleto disso hoje, né? A gente vive num cenário de muitas atualizações, notificações, muitas coisas mudam com frequência, as notícias são atualizadas, os acontecimentos, até com a nossa família, às vezes acontece uma coisa, depois de um tempo já aconteceu outra. Esse é o nosso contexto, essa é a nossa realidade. Não dá pra gente dizer que por conta disso, todo mundo vai ter uma ansiedade patológica, né? Ou seja, todo mundo vai estar muito preocupado o tempo todo. Por quê? Porque as pessoas reagem de forma diferente. O que é uma preocupação para uma pessoa não necessariamente é preocupação para outra pessoa. E aqui é o que a gente precisa considerar, que a ansiedade em algum momento pode elevar muito as nossas taxas de estresse. Então, hoje em dia é um pouco difícil a gente pensar que a gente vai viver num contexto sem estresse. Ah, não vou mais me estressar. Ah, não vou ter mais estresse. Não se trata bem disso porque tem coisas que a gente não consegue mudar. Mas o que tá ao nosso controle, né, é mudar a nós mesmos. Então, fico muito ansiosa com isso. O que eu posso fazer para lidar com esse sentimento? Porque ele está me mostrando esse sentimento de ansiedade, me mostra um grande medo, me mostra uma grande preocupação que pode estar me colocando em alguma ameaça. Mas se é um boleto, se é uma apresentação, se é uma viagem, por exemplo, o que eu posso fazer para tentar me acalmar diante dessa situação? É mais ou menos por aí. Então não dá pra gente dizer que todo mundo vai ter ansiedade patológica, porque as pessoas reagem de formas diferentes. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Primeiro da Isabela. Acho que ela tá complementando alguma coisa que eu falei. Que você faz determinada coisa, mas não acha que foi produtivo na sua vida, por exemplo. Mas acha que não foi produtivo na sua vida. Se isso pode gerar ansiedade. Se no caso essa seria a ociosidade, né, Isabela? Tá comentando daquele outro comentário. Se isso pode gerar ansiedade. Pode, né? Porque você pode ter um sentimento de que não foi produtivo, de que não foi capaz. Isso pode gerar um sentimento de incapacidade, de inferioridade, de baixa autoestima. Tudo isso pode estar relacionado, sim, à ansiedade. O Flavos, vamos lá para ele ver algum comentário. Você está no trabalho e está com a impressão de que não te demandam trabalho, por isso fica incomodando os líderes do trabalho. Aí, essa sua incomodação pode gerar ansiedade, é isso? Porque no caso, você pode estar preocupado, né, com o porquê que não estão me demandando trabalho, porquê que não estão contando comigo. Se for mais ou menos nesse sentido, sim, pode gerar ansiedade por essa preocupação do porquê que você não tá tendo trabalho, tendo demanda. Me diz aí, se é mais ou menos por aí, Flavos, pra eu te ajudar. Pessoal que tá entrando, sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando já sobre ansiedade, já expliquei a diferença entre ansiedade normal e ansiedade patológica. E como que isso interfere um pouco na nossa vida, né? Interfere na nossa rotina, no sono, no descanso, na produtividade. Falei também já sobre uma pergunta. E aqui tem uma outra pergunta, também fruto dessa caixinha, que era se a ansiedade ela é um fator genético, a ansiedade patológica, né? Pelo que eu falei antes, de que é um pouco do contexto, de que é um pouco de como a gente lida com as nossas emoções, não dá pra gente afirmar que é genético. Mas a gente sabe que dentro de uma família é muito comum ter pessoas com ansiedade e que os familiares desenvolvam quadros de ansiedade. Mas não dá pra gente dizer que é genético. Se a gente for pensar também que a ansiedade é um sentimento e todo mundo tem, talvez a gente possa dizer que é genético. Mas não que porque minha mãe tem ansiedade patológica, logo eu vou ter ansiedade patológica. Isso não é verdade. Eu posso sim desenvolver
porque eu sinto ansiedade assim como ela, entende? Tá tudo bem, Flavos, mas me diz aí se fez sentido o que eu falei. Opa! Caiu aqui. Se fez sentido o que eu falei ou o que eu posso complementar na sua resposta, tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui. Acho que agora foi. Caiu de novo. Vamos mudar a posição. Pronto. Sim. E, gente, hoje em dia, eu tô acompanhando aqui o meu roteirinho. Hoje em dia, a gente percebe, né, a ansiedade em muitas pessoas. Até parece que é algo novo, é algo do século XXI. Na verdade, não dá pra dizer assim que é algo novo, mas é algo que hoje tá mais latente. Justamente pelas atualizações, pela forma de vida. Hoje as coisas são muito rápidas. Hoje até a nossa alimentação tem que ser rápida, né? A gente nem sempre tem tanto tempo de colocar a mesa posta ou de comer com calma. As coisas acontecem com muita velocidade. Naturalmente, os nossos pensamentos começam a ser muito mais acelerados e a nossa demanda por velocidade passa a ser muito maior, entende? Então, parece que hoje em dia ela é muito mais latente, mas não dá pra dizer que ela é algo novo. Não, porque a ansiedade é um sentimento, está conosco para plena proteção, só que às vezes ela quer proteger tanto que ela sufoca, passa a ser uma super proteção, e essa super proteção é a parte patológica. Gisélia, boa noite. Faz todo sentido tudo que você falou. A ansiedade é muito forte entre mães e filhos. Nossa. Preocupação gera ansiedade? Sim, Gisélia, foi o que eu falei um pouquinho no início, acho que foi um pouquinho antes de você chegar. A ansiedade é um sentimento, né, um processo cognitivo que a gente tem e que é isso que gera que gera a ansiedade. A gente primeiro se preocupa com alguma coisa, tenta buscar formas de resolver aquela situação até que gera ansiedade para que eu busque uma forma de resolver. Então, eu tenho uma conta para pagar, mas ela veio mais alta do que eu imaginava e com isso eu não tenho o dinheiro suficiente. Então eu posso já ficar preocupada em ter uma dívida, em não conseguir pagar, em de repente do que for ficar com o nome sujo. Tudo isso me preocupa e, consequentemente, tudo isso me gera ansiedade porque eu fico com muito medo do que isso pode acontecer. Se eu ficar com uma dívida, o que vai acontecer? Eu vou, sei lá, vamos tirar da minha casa, porque às vezes é uma dívida com aluguel. Então, nossa, ficar sem a minha casa me gera muita ansiedade, porque eu fico com muito medo de não ter onde morar. E aí é que entra a preocupação dentro, né, que tá assim com a ansiedade, porque a preocupação tá buscando formas de resolver esse sentimento. Então, e se eu pedisse um dinheiro emprestado? E se eu pedisse pra eu morar com a minha mãe? E se eu dividisse aluguel com mais alguém? Sabe? É nesse sentido que a preocupação gera ansiedade e nesse sentido que a preocupação está coladinha com a ansiedade e coladinha também com o medo. Porque lá no fundo a gente tem um medo que é de manter a nossa sobrevivência, né? Então a gente vai fazer de tudo para que tenha uma vida plena, para que não tenha maiores problemas. E também por isso a gente tem muito medo e resistência a mudanças. Quando a gente percebe que, vamos pensar num cenário de emagrecimento, por exemplo, né? Uma pessoa que por conta da ansiedade, às vezes, né, a ansiedade pode gerar a ansiedade patológica, gente, ela pode mudar tanto o funcionamento da pessoa que pode aumentar muito a sensação de vontade de comer, né? Então, é aquela pessoa que fica beliscando ali o tempo todo quando tá muito nervosa, muito ansiosa e come até sem sentir fome, a vontade de comer. Acaba fazendo tanta ingestão, né, de comida, de beliscos, de doces, muitas vezes são carboidratos ou gorduras, açúcares e tal, que ela pode acabar gerando, né, um processo de ganho de peso. Dentro desse processo de ganho de peso, ela pode ficar extremamente chateada, com a autoestima baixa, e aí ela percebe que precisa fazer algo para diminuir a quantidade de peso. E aí ela opta, então, por um processo de emagrecimento.
Esse processo de emagrecimento pode gerar nela ainda mais ansiedade, porque e se eu não conseguir? E se não der certo? E aí é o nosso medo de mudança, que está associado com a ansiedade, né, que eu falei, dos nossos medos, e que ele vem para nos proteger. Olha, você nunca fez esse tal de processo de emagrecer antes, você toma cuidado, porque eu não sei se isso vai ser bom. E a gente fica mais resistente. Olha, você vai ter que ficar sem comer aquilo que você tanto gosta, seu macarrão. Será que vale a pena ficar sem esse macarrão? Não sei. E aí a gente vai fazendo essas compensações, porque não deixam de ser preocupações, e entra no nosso modo de medo ativado. Não sei como é que vai ser. Até que, conforme a gente vai repetindo e conforme a gente vai mostrando pro nosso medo, porque a gente tem que ter uma relação com os nossos sentimentos, né? Se a gente mostra pro nosso medo que, olha, esse tal de emagrecimento não é tão ruim, eu continuo dormindo, continuo comendo, continuo sobrevivendo, porque o medo tá lutando, tá achando que a gente tá em uma ameaça de sobrevivência. Continuo vivendo, tá tudo certo, então não tem porquê você continuar assim tão forte. E aí o medo vai diminuindo a ponto de perceber que aquela mudança, que no início era uma ameaça, não é mais uma ameaça, então ela pode ser normal. A gente passa a se adaptar com as mudanças. Por isso, o processo de mudança às vezes é tão complicado, precisa de paciência, persistência, tempo, né? E de muita resiliência. Então, fazendo essa análise aí de um possível caso, é quando a gente enxerga que a ansiedade pode sim perturbar, não é bem essa palavra, mas ela pode sim ter algumas interferências na nossa vida cotidiana. Pessoal que está aqui comigo, alguma dúvida, algo que vocês queiram falar, podem ficar à vontade, o campo de comentários está aberto e é um prazer ver aqui os comentários de vocês. E uma outra dúvida também que é muito comum, muito frequente, é se as crianças hoje em dia, se elas já têm ansiedade patológica. E, infelizmente, elas podem ter sim, porque elas também têm ansiedade, como todas as outras pessoas, e elas podem desenvolver. A ansiedade patológica, ela não começa de um dia para o outro, ela é desenvolvida conforme a gente vai buscando. Na verdade, a gente vai tendo dificuldades de lidar com as nossas preocupações. Então, eu fico tão nervosa, tão preocupada, e isso pode ser visto, né? De repente, pela minha família, toda a minha família é muito preocupada. Pode ser natural eu implementar esse comportamento em mim. Naturalmente, fico muito preocupada. E a ponto disso ser já desenvolvido desde pequenos. Então, sim, precisamos cuidar dos nossos sentimentos, precisamos cuidar dos nossos sentimentos e das nossas crianças, porque elas podem sim ser atingidas, até porque elas continuam nesse contexto que eu já delimitei um pouquinho antes, de um contexto de muita atualização, de muitas novidades, de muitas coisas em tempo mais acelerado, né? Tem muita coisa que muda de uma hora para outra e de repente o cenário já está totalmente mudado. Então, por isso, sim, a ansiedade pode, sim, acontecer em crianças. Não havendo mais dúvidas, essa era o principal conteúdo que eu ia trazer aqui hoje. E já agradecer muito a presença de todos e dizer que uma das formas da gente lidar com a ansiedade pode ser a terapia, pode ser a meditação, pode ser atividade física. Atividade física, inclusive, é super importante no controle da ansiedade, porque ela vai ajudar a controlar o nosso organismo. E com a ansiedade, o nosso organismo, digamos, ele fica um pouquinho bagunçado, porque os níveis de estresse são muito altos. Então, a atividade física pode, sim, ajudar a controlar o estresse, bem como a meditação, que vai ajudar o nosso corpo a, de novo, reorganizar, porque quando a gente tem ansiedade e nos níveis mais patológicos, é muito natural, dentro de uma crise de ansiedade, a gente ter sintomas físicos, que daí já é um outro quadro, né? Uma coisa é você ter ansiedade,
uma patológica com frequência, mas não necessariamente você vir a ter uma crise de ansiedade. A crise de ansiedade, muitas vezes, ela está mais relacionada com os sintomas. Tremores, taquicardia, tremores nas mãos, né? Taquicardia, respiração acelerada, falta de ar, uma sensação de brulho, às vezes vontade de colocar as coisas para fora. Então, são alguns sintomas comuns dentro de um quadro de ansiedade. Dito isso, a meditação também pode ajudar porque ela vai regular todos esses sintomas, porque esses sintomas eles aparecem como uma resposta a uma ameaça, né? Algo que vai acontecer e que a gente precisa preparar o nosso corpo para aquilo. Tanto que nas vésperas de prova, que a Isabela comentou, pode acontecer dela ficar nervosa a ponto de ter sudorese nas mãos. Às vezes, não é incomum, pessoas que não conseguem ou que têm uma certa dificuldade de até segurar a própria caneta para escrever durante uma prova. São sintomas físicos de que ela está tendo ansiedade. As crises, elas costumam ser mais em quadros mais graves, digamos assim. Não necessariamente acontece só por conta de uma prova, de algo mais pontual. Geralmente vem de um quadro de uma ansiedade patológica e que isso pode acarretar, sim, uma crise de ansiedade. Muito bem. Dentro de uma crise, então, a gente pode vir a ter alguns sintomas e a meditação vai ajudar a regular todo esse organismo que está lutando contra uma ameaça, né? Ele se preparou por meio do coração acelerado para bombear mais sangue, para fugir, para fazer alguma coisa que ele se encontra em ameaça. Quando a gente faz uma atividade física ou quando a gente, na crise, se bem que a atividade física não é muito adequada para o momento da crise, o que é mais adequado para o momento da crise é a respiração, que também pode ser mais a longo prazo por meio da meditação. Que a respiração, a meditação vai te ajudar a regular todo o seu organismo para mostrar para o seu corpo que não precisa desse estado de fuga, desse estado de luta, porque vocês não estão em uma situação ameaçadora. O que é uma situação ameaçadora? Às vezes, num caso de ansiedade patológica, a pessoa que tem muito medo ou que ela se preocupa demais com a véspera da apresentação. Qual que é a diferença? Para algumas pessoas, a apresentação pode ser algo que gera muita ansiedade e ser extremamente pontual, tanto que depois que acontece a vida passa e continua, mas para outras pessoas elas podem já ter tantas preocupações e tantos medos que a ansiedade vai acontecer da mesma forma, mas é como se fosse mais intenso todo o processo, diferente daquela ansiedade normal. O processo é muito mais intenso, tanto que pode acontecer, né, de terem crise de ansiedade antes ou durante. Depois nem tanto, porque já passou, mas antes ou durante é comum. Aí a Gisélia falou, atividade física é o meu refúgio. É bom quando as pessoas conseguem achar, assim, o que faz sentido para elas, né? O que mais completa, o que mais dá prazer. E aqui eu citei a atividade física, citei a respiração por meio da meditação, né? Que é uma forma de mostrar que estamos seguros, porque se a gente está respirando e se concentra na respiração, é porque a gente consegue mostrar que estamos tendo tempo para isso. Então tem por que ficar em sinal de alerta. E a terapia, que é um processo que pode ajudar e muito a ressignificar todos esses momentos. Por que então a gente precisa se preocupar tanto? Por que então precisa de ter tanta ansiedade? Porque a ansiedade, ela se constitui por meio das preocupações, por meio daquilo que a gente pensa, dos vários e sis. E uma das alternativas é ressignificar todos eles. Será que a gente realmente precisa lidar com todos os e sis? Porque sim, é uma forma de proteção, mas é uma forma também de gerar ainda mais ansiedade, porque nas pessoas ansiosas é como se elas precisassem ter o controle. Quando a gente está falando de preocupação, a gente está falando também de buscar um controle daquilo que precisa ser resolvido, porque me preocupa. Então, eu preciso pensar em 1000 alternativas, em 1000 situações e como que eu vou resolver cada uma delas. Quando acontece algo que eu não pensei, lascou, né? E então, a terapia vai vir como uma ferramenta, assim, um processo para ajudar as pessoas com ansiedade a
ressignificarem todo esse sentimento, todas essas preocupações, para que elas consigam ter uma vida mais calma, mais tranquila e que elas consigam sentir mais, que tem mais controle das próprias emoções, da própria vida, do que a ansiedade controlar essas pessoas. É assim que a terapia pode ajudar. Tem muitas pessoas que acreditam que a terapia não ajuda, porque conversar por conversar, eu converso com qualquer outra pessoa. O que eu quero acrescentar aqui sobre a terapia é que é uma escuta especializada, que se trata de um profissional que estudou por muito tempo e que ele tem sim capacidade, tem habilidades para ter uma escuta diferenciada se comparada com um amigo, com um familiar, pelo estudo que ele tem. Então, não se trata de conversar por conversar, mas sim conversar para entender o que tem por trás dos seus sentimentos, das suas emoções e das suas angústias, né? Porque quem geralmente busca tem algum sofrimento, tem alguma angústia. E não se trata de dizer que está certo ou errado, julgar melhor ou pior, deu certo ou não. Não se trata de julgar o que já aconteceu. Se trata de aceitar e respeitar a sua história e ver o que daqui pra frente a gente consegue melhorar para que você tenha uma vida mais calma, mais tranquila e mais plena. Esclarecido isso, deixo meu contato à disposição para quem tiver interesse em saber mais sobre a terapia ou quem tiver dúvidas sobre elas, podem me contactar por direct. E não havendo mais dúvidas também, a gente finaliza essa live de hoje sobre ansiedade. Desde já, agradeço muito a presença de todos, foi um prazer ter vocês por aqui. E na semana que vem eu volto com outro tema, assim a gente faz toda semana, ok? Então, pessoal, muito obrigada a todos, uma boa semana, tchau, tchau!